Eu falo que Deus fez todo mundo tão diferente e único, que é até pecado a gente deixar todo mundo igual, né. Então a gente precisa ressaltar proporções que sejam adequadas. Se eu tenho uma pessoa que tem uma simetria muito grande na face, que tem uma proporção muito inadequada, eu posso corrigir aquela proporção, mas sem perder a identidade da pessoa, porque todo mundo tem algo que precisa ser valorizado, todo mundo tem algo de belo que deve ser valorizado. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Gente, eu já vou começar emocionada mesmo, porque eu realmente, de fato, estou emocionada. Já errei umas 3 vezes aqui para começar, porque hoje eu estou recebendo uma pessoa, além de muito especial, muito competente, uma médica relevante em Brasília, e ela eu conheço de fato, né, convivo com ela há quase 20 anos, tive a oportunidade de ir aos aniversários da clínica, de conhecê-la como médica, como líder, você vai como mulher empreendedora, crescendo. Eu lembro da Inderma quando era um espaço e foi crescendo, foi crescendo. Está quase o 8º andar da Anchieta inteira de Inderma, gente. Doutora Bárbara Uzzel, obrigada por estar Ah, aqui. Carol, obrigada pelo convite, finalmente deu certo, né. Finalmente deu certo. Eu posso falar o mesmo de você, viu, Carol, porque eu vi as suas várias fases da vida, e o bacana de acompanhar o paciente ao longo da vida é que a gente também, vê, assim, cresce junto, né. Eu falo que dermatologista é meio como ginecologista, né, a gente passa pelas mesmas fases da paciente. Quando a gente tem uma jornada junto com a paciente, a gente passa pelas mesmas fases. Então a gente fica feliz junto, a gente chora junto, a gente cresce junto, é muito bacana. E ela ia ter que me emocionar, né, porque eu nem estava me lembrando disso. Inclusive, ficar 20 anos com um profissional, gente, um dos objetivos do consultório aberto é justamente você ter a oportunidade de conhecer o profissional além do jaleco, para que você se conecte por princípios e valores para além da competência, que é realmente muito importante. E isso precisa de tempo, né, de várias consultas, até você ir conhecendo. Então, aqui você tem a oportunidade de ouvir a história. Isso que ela falou foi muito verdade. Na hora que você falou, veio na minha mente, quando eu me divorciei, que eu estava deitada na maca, né, indo me cuidar, e ela foi tão firme. Na verdade, ela foi tão firme falando, já passou da hora.
eu não acredito que ainda... E aí, naquele trâmite ainda, né? Porque a gente fica nesse momento e ela foi muito firme. Na hora que você falou, eu me lembrei. Carolina, não é assim. E, graças a Deus, as coisas dão certo e a gente vai voltando. E é isso, né? Você vai na sua dermatologista para se casar, você vai para se arrumar, se você se separar, você vai para se cuidar, vai se tiver algum problema. E foi mais ou menos como a gente começou, né? Mas é isso. Entenderam agora, né? Por que tanta emoção? E mais ainda, doutora, você sabe que eu sempre te admirei, foram sempre nas nossas conversas, porque você é acadêmica, você é da ciência, você é docente. Então, eu ainda... Porque 20 anos, né, gente? Estou com 46, então eu estava ali com 26, 28, e vendo, né, ela já dava aula, ela ia para o consultório, a gente tentava marcar. Acho que você foi uma das primeiras mulheres que já ia para os Estados Unidos desde muito cedo. E aí ela tem o tempo para você ver o que é uma paciente que conhece. Tem o tempo de férias, naquele tempo ela não atende e sempre muito bem vestida. Você vê hoje essas dermatologistas, porque está todo mundo aparecendo, você já era aquela super linda, arrumada, que todo mundo hoje meio que... Todo mundo é muita gente, né? Mas a gente percebe que o digital, ele acaba encaixando pessoas em um modelo. Mas esse sempre foi você. Das roupas, dos óculos diferentes, de estar sempre maquiada, arrumada, de cabelo arrumado. Eu sou antes do digital, né, Carol? Bem antes do digital. Na verdade, eu tive muita dificuldade nessa transição para o digital e você foi a pessoa que me fez fazer a primeira live, né, que me trouxe para o digital. Mas, assim, eu sempre tive a noção de que eu precisava ser o exemplo para a minha paciente, né? A minha formação, inclusive, é uma formação da época da dermatologia só clínica, onde o dermatologista não começava ali a fazer a parte da estética. E eu, quando terminei a minha residência em dermatologia, eu fui para São Paulo, estava começando a chegar o ácido hialurônico no Brasil, assim, chegando a marca, eu vou falar da marca, porque é uma marca que tem o tempo que eu tenho de dermatologia, que é o Restylane. E eu fui fazer o primeiro curso de preenchimento aqui no Brasil, então era um tabu que o dermatologista clínico fizesse estética, e a gente foi buscando isso, mas eu lembro claramente que na minha cabeça eu precisava ser um exemplo para minha paciente. Se eu iria cuidar da estética da paciente, eu não poderia ser uma médica descuidada, né? Então isso sempre foi um processo muito de espelhamento, né? Eu queria estar bem em todos os sentidos, de saúde, física, emocional, psicológica, tudo, para que a paciente percebesse que ela também poderia estar bem. Então, as minhas pacientes falam assim, algumas até perguntam, doutora, você tem formação em psicologia também? Eu falo, não, essa parte vem de graça para vocês. Mas porque, para mim, a paciente precisa ser cuidada realmente como um todo, desde o princípio da minha formação. Porque a nossa dermatologia é uma área em que o psicológico se manifesta na pele. E se a gente não olha o paciente como um todo, a gente não vai ter a cura, né? A cura entre aspas, porque não necessariamente a gente vai curar o indivíduo, mas acolher. Então, não só a parte clínica, a parte cirúrgica, mas a parte de estética também a gente tem que levar em conta tudo isso. Então, isso sempre foi muito claro para mim. Eu sou um espelho para minha paciente, eu preciso estar bem para que ela também fique bem. E é incrível como isso é real, não dá para você falar de procedimentos naturais e você ter um rosto totalmente disforme e diferente do que você está oferecendo. E a gente percebe lá na clínica também, todas nós somos meio parecidas, né? Parecidas que eu digo de Estilo. de estilo. Você mantém o que é de cada uma, conversa seriamente. Não, para de exagero, vamos por aqui. E sempre parecido, eu acho que a gente olha para você no sentido, eu quero ficar assim, porque ela não tem 30 anos, tá? Como ela parece aí. Mas é um cuidado e sempre promovendo. Eu aprendi a falar gerenciamento de envelhecimento. Gente, é tão legal, porque eu acredito que muito do que eu converso aqui hoje, principalmente dessas áreas, quem me indicou o silicone, eu só confiava nela para falar, eu vou operar com quem? Fulano. É fulano. Então, você conversava tudo, explicava. Todo o meu seringoma, eu sou quase uma dermato, tá? Porque eu tive tanta espinha, tive tanta coisa na vida que eu falo, e o tanto que você explica. É isso que a gente vai fazer. Eu aprendi que melasma na época, que depois você explica quando muda e tem novas tecnologias, não podia com laser porque era quente. Então, tudo isso e estar aqui hoje, conseguir entrevistar de forma tão
não técnica, mas compreendendo, é pelas consultas que são extremamente claras. A verdade ali dentro é muito real. É muito legal a gente fazer essa entrevista hoje. É muito especial, Deus não faz nada errado, né? Porque ontem eu estava em São Paulo, na verdade quinta-feira eu estava em São Paulo, fazendo uma aula que era uma aula sobre longos relacionamentos com os pacientes que trazem resultados transformadores. Então eu fui dar exatamente uma aula falando como que eu conseguia manter relacionamentos de longa data e ainda trazer resultados, né, diferenciados para os pacientes. Então eu fui mostrar alguns casos de pacientes minhas como você, que estão comigo há 20 anos, há 15 anos, há 8 anos. E esse relacionamento só é possível quando tem essa confiança de que a paciente confia em você tecnicamente, que você tem uma formação. Eu falo que o médico, ele tem obrigação de ser bom, né? Ser bom tecnicamente não é é um pré-requisito que a gente não pode abrir mão. Você precisa ser um bom médico, né? Você tem a obrigação de trazer para o seu paciente o melhor conhecimento e aplicar nele a sua competência, né? E você está tratando de vidas, e medicina estética ainda é medicina. A gente não está lidando com nada diferente do que medicina. Então, eu preciso ser boa tecnicamente, isso não se discute. Mas o que vai além da competência técnica? O que vai além da competência técnica é o respeito pelo paciente, pela história dele, é eu escutar o que o paciente precisa naquele momento, e se aquilo que ele demanda faz sentido, né? E se faz sentido, vamos caminhar nesse sentido. E se não faz sentido, eu preciso fazer ele entender o que realmente faz sentido, né? E hoje o paciente traz muito conhecimento também. Às vezes um conhecimento distorcido, mas é um conhecimento que ele adquiriu. Então a gente precisa encaixar tudo isso, né? O que o paciente está trazendo, o que ele tem de informação, certa ou errada, e se aquilo é o que ele precisa realmente. E isso demanda tempo. Eu preciso de tempo para conversar com o paciente. Ele precisa acreditar que eu tenho a solução para ele. E se por acaso eu não tiver a solução para ele, eu preciso ser honesta. Eu preciso dizer, olha só, eu não consigo te tratar nesse momento. Ou a solução que eu acho que para você é outra, que não é a que você está esperando. Será que eu sou a médica ideal para você? Então, toda essa relação de transparência, de honestidade, é o que vai fazer com que o paciente, se ele te escolher de fato, essa caminhada, essa jornada vai ser longa. E assim eu construí a minha base de pacientes. E é por isso que ela é uma base sólida de histórias de muito tempo e que trazem resultados consistentes. Ninguém trata o paciente sozinho. Em algum momento você precisa de um outro profissional. É multidisciplinar. Eu brinco também, Carol, que só quem divide o paciente em partes são os livros de medicina, porque a gente não consegue ser bom em tudo. Então a gente precisa destrinchar o paciente. Mas o paciente é um só. Nosso organismo é um só. A pele não é um órgão sozinho, assim como o coração não é, o rim não é. Então, se a gente não olha o paciente como um todo, a gente jamais vai ter um paciente bem tratado. Então, eu trato só a pele, mas eu não vejo o paciente só como pele. Então, se eu não tenho essa visão, jamais eu vou conseguir tratar o paciente da forma adequada. E isso vai de acordo com 2 pontos que nos conectaram, né? Primeiro, que nos conectou e me manteve ao seu lado, que é justamente essa questão de olhar o paciente como um todo. Eu já comentei com vocês em alguns momentos, sempre que aparece alguma especialidade da área que fala sobre a obesidade, que eu já tive, né, 113 ou cerca de 117 quilos, e passei por um procedimento que um dia vai ser muito bom falar sobre isso, até para que você pense realmente, emocionalmente, como você está na hora de tomar determinadas decisões. Então, sempre fiz, né, busquei emagrecer, até que, por conta de um balão gástrico, colocado até no Líbano, em outro país, necrosou e eu fiz uma bariátrica. E, como paciente de bariátrica, naquela época, então, você nem... Eu acho que foi uma das primeiras pessoas, tanto que tive aquela embolia, um monte de problema, e não sabia falar, só tinha que tome ômega, tome centro, e é assim que vai ser, é assim que vai ficar. Ok. E nisso, fui emagrecendo muito, porque eu não tinha a... Reposição Não tinha, a ideal. reposição tinha só de ômega e dessas coisas, mas eu não tinha o diagnóstico para fazer, não era, né, paciente A indicação a ideal. indicação para fazer. E aí eu fiquei com 55 quilos.
E aí fiquei muito magra. E aí, já tratando, né, com a doutora Bárbara, ela falou, Carol, eu bem insatisfeita, porque muito jovem, acho que ainda 28 ali, e estava muito magrinha. E aí ela explicou, olha, vamos fazer isso e isso. E aí a gente sabe o que é quando você tem um sonho, quando você quer ficar melhor, e que tudo tem valor, não é preço. É valor, é o valor do profissional. Então, eu sempre fui essa, né, de me programar. Durante todo o ano, o primeiro dinheiro ali do início do ano era porque eu ia fazer. Gosto muito de me tratar, de me cuidar. E sempre aprendi com você também que não adianta querer deixar ficar ruim. Por que você faz? O pessoal me perguntava, por que você faz botox com 34? E eu respondi o que ela falava. Porque é agora que se começa e esse gerenciamento vai acontecendo, né, para não precisar de tantos preenchedores, enfim. E aí eu fiz e voltei insatisfeita. Falei, doutora, logo no início, não deu certo, não funcionou. E parece que muitas vezes, quando a pessoa está mal, ela vai achar que nada que faça, porque a busca era outra, mas eu era a pele. E ela me olhou com todo carinho e falou, não sei o que aconteceu, é a primeira vez nesse estudo, e inclusive quero que ela fale sobre isso. E ela levou para a UNB, para o HUB, que até hoje ela é coordenadora, ou seja, ela já dava aula nessa época, falou para mim, não sei o que é, mas eu vou procurar e vou entender. Pegou todos os meus exames, que eu tinha ficado internada lá no Anchieta, e voltou, tanto tempo depois entrou em contato. Carol, vem. Fez de novo com o medicamento certo, que desse certo para aquele caso. Então, assim, só validando exatamente o que você trouxe agora. A gente tem que estudar cada paciente individual, né? Por isso que às vezes o paciente entra em contato com a gente e fala assim, doutora, quanto é tal protocolo? Eu falo assim, não existe um protocolo igual para todo mundo, né? A gente tem que individualizar. Ninguém envelhece igual a outra pessoa. Cada um tem uma história, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma genética, né? E cada um, a sua genética responde diferente aos estímulos ambientais. Então, a gente não pode querer padronizar e pasteurizar as respostas. Por isso que, às vezes, é muito engraçado que o paciente chega assim e fala, ai, doutora, eu vou fazer esse procedimento e se der certo, a minha amiga vem. Eu falo assim, olha, pode ser que dê certo para você e não dê certo para ela. Pode ser que não dê certo para você e dê certo para ela. Então, o paciente, eles falam assim, ai, eu vou ser a cobaia. Se der certo, aí a minha amiga vem. Então, não existe isso, porque, na verdade, a resposta a cada tratamento, ela é muito individual. Óbvio que os tratamentos, a maioria, vai dar certo para as pessoas, mas é preciso uma avaliação individualizada, principalmente porque para cada faixa etária a resposta é diferente, né? A mulher jovem é uma resposta, a mulher na menopausa é outra resposta, a pessoa que passou da menopausa e já é mais madura é outra resposta. Então, é preciso realmente entender, e é por isso que a medicina faz tanta diferença. Porque a gente não olha só o tratamento, a gente olha o tratamento no contexto do indivíduo, daquele organismo, daquele, né, ecossistema que é o ser humano, né? Então, isso é muito importante a gente entender. E para entender, só estudando e se atualizando. Por que você se atualiza tanto até hoje? Gente, ela fala onde é que você dá aula, dos cursos para os profissionais também. E esse era outro ponto que você sabe que o conhecimento, para mim, é algo que eu acho que é um dos principais valores, o quanto eu sempre busquei estudando. Então, quando você tem um médico que leciona, que dá aula, que está na universidade, então aquilo para mim era muito legal poder, porque traz a credibilidade, o conhecimento é isso, não tem nada, o quanto de evolução teve sempre com as máquinas lá nova, esse pessoal de speaker agora, ela já fazia isso na Galderma lá atrás, né? Eu sou speaker há muitos anos, já fui de várias empresas, hoje sou de uma empresa só, mas assim, a gente tem nosso instituto de ensino também, que a gente acabou de abrir. Então, eu ajudo a formar médicos há muitos anos. Né? Eu formo médicos, hoje eu sou voluntária, hoje não, eu sou voluntária no HUB, no Serviço de Dermatologia do HUB, há 10 anos, quando eu terminei o meu mestrado, em 2013, eu fui convidada pela minha orientadora de mestrado a abrir junto com ela o ambulatório de cosmiatria, que na época não tinha, e era um pré-requisito para o serviço, precisava ter o ambulatório de cosmiatria. E aí a médica, que era muito competente lá, que era responsável por essa parte, estava se aposentando. Ela falou, Bárbara, vamos montar esse serviço aqui mais estruturado, fazer toda a parte de cosmiatria. Tinham várias médicas competentes que faziam, mas de forma pulverizada.
E aí eu falei, vai ser uma honra, mas eu não vou fazer o concurso para professora. Ela falou, não, você pode entrar como médica voluntária. E aí casou muito bem, eu sou médica colaboradora voluntária, e toda semana, toda sexta-feira, a gente ia lá fazer o nosso ambulatório de cosmiatria. E isso virou, já são 10 anos, formando residentes nessa área de cosmiatria. Ao mesmo tempo, eu tenho meus cursos pessoais, né, privados de formação de médicos, e também passam vários médicos lá na clínica que a gente acaba ajudando a consolidar essa formação, os dermatologistas. Então, e sou speaker há 15 anos, mais ou menos. Então, essa questão é muito natural. Para você ensinar, você precisa estudar. Você não pode ensinar sem se atualizar, né? E o conhecimento, ele é dinâmico. Uma coisa que hoje é muito verdadeira, né, a evolução do conhecimento pode torná-la completamente ultrapassada. Então, eu falo que se você não mantém uma linha de estudo, de conhecimento, você vai ficar com conceitos que podem não ser mais verdadeiros, né? Então, é natural que a gente queira estudar. E eu tenho uma fome mesmo de conhecimento, de estudo. Claro que a gente tem áreas que a gente gosta de estudar mais do que outras, então eu sou apaixonada por lábios e sou apaixonada por tricologia, mas, assim, sou apaixonada hoje por gerenciar envelhecimento, então são as áreas que eu estudo mais, mas em geral a dermatologia é uma área muito apaixonante, porque de fato, eu falo assim, Carol, quando você tem uma doença interna, quando você tem um problema, sei lá, de estômago, de coração, você só conta sobre a sua doença se você quiser, você só compartilha um problema de saúde interno se você quiser compartilhar. Quando você tem um problema de pele, de cabelo, de unha, todo mundo compartilha da sua doença sem a sua autorização. Você tem um melasma, todo mundo dá pitaco no seu melasma, acha que você tem melasma porque você é descuidada, porque você não Você liga engravidou e não cuidou. Você tem uma acne, todo mundo dá opinião na sua acne. Você tem uma queda de cabelo. Então, assim, as pessoas compartilham da sua doença sem você querer, às vezes, né? Sem você permitir. E isso causa um impacto muito grande na autoestima das pessoas, né? Porque às vezes elas estão fazendo de tudo para melhorar aquilo, de tudo, e não está conseguindo melhorar por uma série de fatores. Então é muito doloroso você ter uma doença de pele. Isso eu estou falando das doenças estéticas. Agora pense nas doenças que são inflamatórias, doenças realmente estigmatizantes, como vitiligo, psoríase, né? Outras muito graves, como pênfigo. Ou seja, tem doenças de pele que são muito estigmatizantes, sem falar nas doenças graves. Então, assim, é muito doloroso portar uma doença de pele. E é muito importante que o dermatologista, que o médico que cuida de doença de pele, seja empático com o seu paciente, porque às vezes essa doença não tem cura. E você precisa acolher o paciente, você precisa dizer assim, olha, você não é a sua doença. Você não é a sua doença. Você está além disso, né? E é muito bonito você ver a pessoa superar a sua doença. E é muito bonito quando você ajuda essa pessoa a superar a sua doença. E a estética também não é futilidade, porque a autoestima te dá poder de você se sentir completo. Saúde é bem-estar físico, mental e espiritual, não é só ausência de doença. Saúde é você se sentir, olhar para o espelho e ver que aquilo que você é dentro se reflete do lado de fora. Você se reconhece. Então, isso é muito importante. Por isso que a beleza é tão importante para o mundo. A gente gosta de coisas belas, não só a gente ser belo, mas tudo que é belo chama atenção. Uma criança, um bebê, reconhece a beleza em 3 segundos. O olhar dele se fixa numa coisa bela, numa pessoa bela, numa coisa bela. São 3 segundos, isso é estudo científico. Então, a beleza ela é parte da vida. A gente não consegue conviver com coisas... A natureza é bela. Então, a beleza é muito importante e ela traz bem-estar. Então, a gente precisa respeitar isso. E a gente precisa entender que não é futilidade, não é besteira a pessoa querer se cuidar. Eu tenho muitas pacientes, e isso acontece muito com pessoas cristãs, de às vezes se culparem por estarem gastando com beleza. Falar assim, nossa, ai doutora, será que isso não é pecado? Será que Deus não vai me castigar porque eu estou gastando dinheiro? Ai, podia estar fazendo doação com esse dinheiro. Eu falei assim, aí eu falo, você faz as suas doações? Você faz caridade? Você cuida das pessoas? Você se preocupa com a sociedade? Ah, eu faço, doutora. Eu falei, então você tem direito de se cuidar também, né? Porque Deus quer as pessoas felizes. Está na Bíblia que a alegria alegra o coração de Deus.
E se você for uma pessoa triste porque você está infeliz com a sua imagem, por que você acha que Deus vai se alegrar? Então não existe pecado algum em você se cuidar, em você se amar. A gente só não pode, tudo é medida, né? A gente tem que ter a medida exata das coisas, né? O equilíbrio. E o que às vezes falta no mundo é o bom senso, o equilíbrio, né? A gente não pode adoecer, né? Sim. Mas isso é muito importante. Então, Muito. a dermatologia é uma área belíssima, porque ela cuida da doença, ela cuida desde da criança, do recém-nascido até o idoso, não há idade, né? É uma especialidade sem limite de idade, sem clínica, cirúrgica, estética. Então, eu falo que a dermatologia é a especialidade mais linda que tem. E ainda tem essa questão psicológica, que a gente precisa lidar com essas questões de autoestima e de cuidado com os pacientes. Pegando esse gancho que você trouxe sobre a autoestima, a autoconfiança e o belo, como, na sua percepção, você explica esse belo? Porque muitas vezes essa fala sua traz muita coisa, né? Eu quero falar também sobre esse estigma do exagero, do que, né, ela é fútil, mas antes disso, para pessoas que não compreendem o que é belo como se fosse algo padrão, como é que você identifica e faz com que uma pessoa que não atenda aqueles padrões se sinta bela? Existem duas questões aí do belo. Existe a questão científica, tá? Existe a matemática da beleza, existem proporções, né? Existe uma coisa que é a proporção áurea, existe um número para a beleza, e isso não é da beleza humana, isso está na natureza. Então, o belo ele é reconhecido universalmente, está no inconsciente coletivo, tá? A gente não olha para uma coisa e acha que é belo só porque a gente não é tão subjetivo assim. Existem proporções que fazem com que uma coisa seja bonita. E como eu falei, isso é reconhecido pelo nosso cérebro automaticamente. Mas existe também que a beleza não está na perfeição. Ela está na proporção, que é diferente da perfeição, tá? E existe um estudo também que ele mostra, um estudo científico, ele mostra que também a beleza está nos olhos de quem vê, de verdade. Entendeu? Então, existe um certo padrão, que é essa proporção, mas existe o olhar de quem vê. Então, existe essa afetividade na beleza, tá? E existe o desvio, como tudo na vida. Existe aquela coisa que é você se perder no excesso, onde você... Hoje a gente tem uma parte da arte, por exemplo, que exalta o feio, né? E não dá para dizer que é bonito, não é bonito. Não quer dizer que você não possa apreciar, mas não é bonito. Então, existe a distorção de imagem, né? E isso é uma patologia, a dismorfofobia, que leva as pessoas, ou o distúrbio dismórfico corporal, que leva a pessoa a olhar e não ver que aquilo ali não é mais bonito, né? E a gente precisa ter um cuidado. Com relação à padronização, aí já entra numa questão muito social, que é essa questão da imposição da imagem pelas mídias. Eu falo também que tem uma coisa, Carol, se a gente for observar, toda época, toda década teve o seu padrão de beleza. Se você olhar, pegar a década de 30, existia um padrão de se ter maquiagem de um jeito, sobrancelha de um jeito, penteado de um jeito, a moda era de um jeito. Para cada época, falando em estética, sempre houve uma certa padronização. Sempre uma certa padronização. Só que hoje, com o advento das redes sociais, da mídia social, a gente tem isso de uma forma muito massiva, porque é muito acessível a todo mundo. Então, todo mundo quer ficar igual. E aí, é um trabalho meio que de formiguinha mesmo, da gente se olhar e se aceitar, e entender que a individualidade, ela precisa ser preservada. Eu falo que Deus fez todo mundo tão diferente e único, que é até pecado a gente deixar todo mundo igual, né? Então, a gente precisa ressaltar proporções que sejam adequadas. Se eu tenho uma pessoa que tem uma simetria muito grande na face, que tem uma proporção muito inadequada, eu posso corrigir aquela proporção, mas sem perder a identidade da pessoa, porque todo mundo tem algo que precisa ser valorizado, todo mundo tem algo de belo que deve ser valorizado. Então, essa balança, esse equilíbrio precisa ser bem cuidado. E às vezes o que a gente percebe é que tem médicos e tem pessoas que lidam com estética, também não médicos, que
se perdem também, profissionais que estão perdidos, né? E a gente precisa aprender a dizer não para o nosso paciente, a falar, olha, não vai ficar bom, você não precisa disso, né? Você é bonita como você tá, a gente já chegou no ponto certo. É necessário que a gente tenha esse olhar. E muitos dos colegas médicos e dos profissionais não médicos estão se perdendo também nesse caminho. Então, a gente precisa ter uma certa firmeza. Eu acredito que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais a gente entende que a gente precisa ter um limite, né? Então, é uma questão mesmo de uma aceitação individual, de um trabalho junto com o médico, de cuidar da saúde mental, né? A saúde mental das pessoas está muito comprometida. Sim. Então, essa saúde mental precisa ser cuidada, né? E nós temos muito acesso. Então, eu brinco que quanto mais acesso a gente tem, mais cuidado a gente tem que ter, o profissional, né? Eu tenho acesso a tudo, mas nem tudo me convém fazer, né? Então, eu tenho que entender, se eu não aceitar o meu próprio envelhecimento, eu não posso cuidar do envelhecimento da minha paciente. Se eu não tiver bom senso com o meu próprio envelhecimento, eu não posso cuidar do envelhecimento da minha paciente. Essa semana foi muito engraçada, que uma paciente virou para mim, eu estava tratando ela, e fiquei com o rosto um pouquinho baixo, e a paciente fez assim, doutora, você está precisando passar um fio aqui, ó, você está com uma flacidez aqui nessa região, você está precisando passar um fio. E eu dei muita risada da minha paciente há 20 anos, e eu estou tratando a filha dela, que é uns 10 anos mais nova que eu, ela, e você está precisando indicar isso aí para minha filha também, porque ela também está ficando envelhecida. Eu falei, mas que sorte a nossa que você está comigo há 20 anos e você já sabe até o que indicar, né? Então, na verdade, a cobrança é muito grande de que a gente esteja perfeita, né? E eu falei para ela, olha só, eu estou avaliando o que eu vou fazer no meu rosto. Se eu vou fazer um lift facial, se eu vou fazer um fio é uma boa ideia, de fato. Mas eu estou aceitando um pouquinho do meu envelhecimento também, porque eu não preciso ser perfeita, né? Então, assim como você não vai ser perfeita com 60, eu não vou ser perfeita com 50, e sua filha não vai ser perfeita com 40. Então, a gente precisa aceitar um pouquinho dos sinais da idade, porque a gente precisa estar bem, ser bonita no que a gente entende de beleza para a gente mesmo, mas a gente não precisa ser perfeita. Sim. E perfeição, essa realmente é algo que é extremamente subjetivo, né? E eu falo sempre que antes feito do que perfeito, né? E uma coisa também que você trouxe, gente, não vou conseguir me atentar à entrevista, porque a conversa é tão boa e vem tanto componente, tanto insumo válido e necessário, que a gente só vai ter que voltar 3 vezes. Outra coisa que você trouxe foi essa questão da confiança, né? Quando você falou, você tem que falar para o seu paciente não o que ele precisa ou o que ele não está precisando. E um dos objetivos do consultório aberto é justamente você conseguir, através das entrevistas, perceber, e a gente faz uma curadoria de RQE, de CRM, de busca, né? Já ensinamos isso aqui para vocês também durante um programa, mas tem coisa que é só no dia a dia, no trato. Então, uma das coisas que sempre me deixaram assim tranquila, eu nunca fui para ter um orçamento que eu tivesse medo. Acho que eu nunca cheguei com orçamento de outro lugar ou de perguntar se era isso, porque eu sempre identifiquei que ela falava exatamente o que eu precisava, e inclusive quando chega um ponto de que, Carol, a gente, né, conversando, aqui não vai mais, aí realmente é procedimento cirúrgico para ter este resultado que você quer, te conhecendo dessa forma. O que não vai, o dermatologista não perde o cliente quando ele vai para uma cirurgia, até porque pele a gente vai ter que continuar cuidando, tratando, então ela potencializa algo, me libera essa informação, porque, cara, é muito chato quando todo mundo fica, não, não, a gente que se cuida há muito tempo sabe que tem coisa que não vai sustentar mais. Então, outra coisa que eu gostaria de validar, porque eu acho, Bárbara, que dá honra a quem tem honra. Talvez outros profissionais vão poder falar algo dessa entrevista. Eu não estou ovacionando ninguém, eu vivi 20 anos com um profissional que a gente percebe o que acontece. Eu tenho certeza que tem outros profissionais assim, pessoas éticas, mas no Brasil, onde o mercantilismo, principalmente nessa área, como você falou, que a psicologia, o psicológico impacta totalmente nas decisões. Se você não for um bom ser humano, você leva aquilo ali para uma situação. Você me tirou de uma vez, lembra da questão da bichectomia? Sim.
Então, assim, gente, é muito importante que você tenha conhecimento, que você perceba as coisas e que, principalmente, você esteja psicologicamente equilibrado na busca por algo, porque se você bater na porta errada, não é só problema financeiro, não, são problemas irreversíveis que podem acontecer. Faz Eu sentido, falo que a doutora? gente só vai entender o valor da saúde quando a gente perde. E você sempre vai encontrar alguém para dizer o sim que você quer ouvir. Então é muito importante você realmente saber que às vezes o não pode te salvar de um grande problema, né? Eu não tenho medo de indicar um paciente para o cirurgião plástico, porque eu sei que a pele dele vai precisar de cuidado para a vida toda. Eu trabalho com esse conceito que é o gerenciamento do envelhecimento, que é acompanhar a jornada de envelhecimento do meu paciente. Por isso ele está comigo há 10, 15, 20 anos, porque eu sei como um paciente vai envelhecer com tratamento e sem tratamento. Eu falo que o dermatologista tem bola de cristal. A gente sabe, você pode escolher envelhecer com ou sem, mas eu sei como você vai ficar com tratamento ou sem tratamento, tá? E com tratamento, a sua curva de envelhecimento ela é mais lenta. Sem tratamento, a sua curva de envelhecimento é a curva de envelhecimento natural que a sua genética e seu estilo de vida determinaram. A gente consegue retardar isso. Então, é uma escolha pessoal. Quem vai gerir esse seu envelhecimento é o profissional que você escolhe. E o resultado dessa gestão pode ser muito positivo, muito tranquilo, ou pode ser cheio de tempestades. Você que vai escolher. Aí eu falo que a gente é livre para escolher, mas é escravo da consequência, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que saúde sempre tem que vir em primeiro lugar, Carol. Porque a gente, quando perde a saúde, você só tem um problema na sua vida. Eu ouvi isso de um monge uma vez e achei perfeito. Quando você tem saúde, você tem milhares de problemas para gerir. Quando você perde a saúde, você só tem um problema, que é a sua saúde. Então, assim, a gente tem que valorizar muito a nossa saúde, porque a estética é muito importante, mas ela não deve ser a prioridade. E aí a gente entende que os resultados vão ser proporcionais à visão estética daquele profissional que está te acompanhando ao longo do tempo, né? Se ele tem uma visão estética mais ponderada, de naturalidade, você vai ter o seu envelhecimento dessa forma. Se isso é o que você quer, ótimo. A gente tem que respeitar também as vontades do paciente, né? Eu falo assim, a vantagem da rede social, ela te traz o paciente que se identifica com você. Você educa ali na rede social, você fala o seu estilo. Se o seu estilo combina com o daquela pessoa que está te ouvindo, ela vai vir para você. Se aquele seu estilo, não, a doutora é natural, eu faço preenchimento labial. Desenvolvi uma técnica exclusiva de preenchimento labial, que o objetivo, Carol, é a naturalidade. É você ter um lábio que a gente vai envelhecer no lábio. Todo lábio vai envelhecer, vai murchar. Então, mesmo aquela pessoa que tem um lábio volumoso, vai chegar uma fase da vida dela que aquele lábio não é mais igual ela tinha antes. Então, minha técnica vai servir tanto para pacientes jovens que querem dar um glow no lábio, querem hidratar esse lábio, querem resolver alguma assimetria, alguma diferença, alguma proporção, como eu falei que não está correta, como vai servir para pacientes mais maduras, que o lábio não é mais como era antes. Não faz sentido eu tratar toda uma face, deixar a face maravilhosa e o lábio não combinar. Então, essa técnica, o objetivo dela é respeitar a anatomia labial, é respeitar os volumes do lábio, porque existe um estudo mostrando que o lábio não aceita muito volume. Se eu botar muito volume no lábio, esse volume vai para outro lugar e vai ficar feio. A gente teve aí uma influência que ela botou muito volume e migrou tudo. Ficou parecendo uma boca de pato, o pior pato do mundo. Então, essa técnica, ela respeita a anatomia do lábio, a fisiologia, a função, porque lábio não é só para ficar bonito no rosto, lábio é para falar, é para se alimentar. Então, a fonética, né? Tudo isso influencia. E essa técnica vai respeitar dessa forma. Mas é muito importante o paciente saber que é um resultado natural e progressivo. A gente vai ter um lábio que vai ficar bonito numa primeira sessão, mas que cada vez que eu faço, a cada ano, 6 meses a 1 ano, vai ficando cada vez mais bonito. Se o paciente está preparado para esse resultado que vai vir naturalmente, ele é o paciente para mim. Se a paciente ela quer um bocão, não é a paciente para mim. Então, só chega no meu consultório aquele paciente que fala assim, doutora, eu quero um resultado natural. E elas amam, porque elas falam assim, doutora, ninguém percebeu. As pessoas falaram assim, você está mais jovem, mas eu não sei o que é. Porque, de fato, quando a gente faz um preenchimento labial, rejuvenesce muito um rosto. Mas não tem que aparecer. A pessoa não tem que olhar para você e falar assim, você preencheu o lábio. Não, ela tem que falar assim, nossa, você está bem. O que você fez? Você está mais bonita.
mas não sabe o que que é. Isso é um resultado bacana. E é isso que a minha técnica faz. Mas aquela paciente, essa semana passada ligaram lá para a clínica e perguntaram: ai, a doutora faz preenchimento, ela é especialista em preenchimento labial. Ela faz a Russian Technique? A Russian Technique é uma técnica russa de preencher o lábio e deixar o lábio bem grandão, bem, contorno bem marcado. Não, essa não é a minha técnica. Então, se a paciente procura uma técnica que deixa um lábio muito grande, muito marcado, ela tem que ir para outro profissional. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo, mas não é o que eu faço. Aproveitando ainda na sua técnica, o que promove, o que baseado em que parâmetros um profissional ele está apto, porque a gente sabe que especialista e especialista, o especialista ele demora em média 10 anos, né, para que a gente até estava falando esse termo, Para ter o título especialista de e especialista. título de especialista, né? E hoje você tem uma técnica que ensina para outros médicos, Sim. né? E a validação disso na hora que eu vou buscar um profissional. Como que você esclarece isso para a gente, para a audiência, para que elas possam entender melhor? O médico, ele tem a formação básica em medicina e depois, para ser especialista, ele faz uma residência. No caso, eu fiz duas, porque na minha época eu tinha que fazer clínica médica primeiro e depois fazer outra residência para dermatologia. Então, eu tenho duas residências e fiz o título de especialista para ser considerado especialista em dermatologia. Na área da estética, infelizmente, hoje a gente tem uma pulverização e várias outras áreas não médicas fazendo a estética. E cada conselho acha que tem esse poder de fazer essa regulamentação. O que acontece, Carol, é que as bases anatômicas para isso são muito complexas. A anatomia da face é muito complexa e é cheia de pegadinhas. A gente tem muitos vasos na face que se conectam com áreas muito perigosas. Um vaso que sai da boca, ele pode se conectar com um vaso que está no olho e que está dentro do cérebro. Então, se eu estou injetando um produto, e esse produto, o ácido hialurônico, que é o que a gente usa, que é seguro para fazer lábio, se esse produto vai parar dentro do vaso, e a gente não tem olho de raio-x, se esse produto vai parar dentro do vaso, ele pode migrar até o olho, dar uma cegueira, e pode, pior, migrar até o cérebro e dar um AVC. Se eu não tenho conhecimento anatômico suficiente para reconhecer uma complicação e tratar imediatamente essa complicação, eu posso causar um dano grave no paciente. Então eu falo assim, os pacientes, eles são leigos, eles não sabem o que pode acontecer. Então eles vão muitas vezes com boa fé e algumas vezes porque escolhem pelo valor ou pela fama da pessoa e não pela formação. Então é preciso que se entenda que para uma pessoa fazer um procedimento, ela precisa estar apta a tratar essa complicação. Se ela está apta a tratar a complicação, ok. Se ela não está apta a tratar uma complicação, ela está se colocando em risco e, pior, colocando em risco a vida de uma pessoa. Então, isso é que é o grande problema hoje dos procedimentos estéticos que são considerados não invasivos ou minimamente invasivos, mas uma vez que você atravessa a pele e pode chegar na cavidade, pode chegar internamente, na nossa concepção, isso é um procedimento invasivo. E não é que médico não possa ter complicação, e não é que médico não tenha complicação, a gente tem, obviamente que a gente tem, mas é uma questão da habilidade para se tratar, se reconhecer e tratar rapidamente. Existem vários estudos, acabou de ser publicado um estudo de uma médica de Goiânia muito, muito importante, a doutora Maíra Ianhês, e ela mostrou que existe uma estatística que mostra que o número de complicações por não médicos é muito superior e muito mais grave do que as complicações que a gente tem hoje na área de estética por médicos. Não sou eu que estou dizendo, é estatística, é estudo científico. Então, as pessoas, como eu falei, cada um tem o direito de escolher o profissional que quer se tratar. É um direito de escolha do paciente, cada um tem seu livre-arbítrio. Só entenda que você é escravo da consequência. Hoje, no meu consultório, eu não trato complicações de profissionais que não são médicos. Eu só trato complicações minhas, porque eu falo que eu já tenho as minhas para cuidar, e complicações de colegas médicos dermatologistas que me encaminham para tratar. Porque eu acho que é injusto você pegar um paciente que vem complicado de um profissional que não é médico, eu trato a complicação e o o profissional não médico que fez dorme tranquilo. E eu tô com um problema para resolver. Então, eu acho que o paciente ele é corresponsável pelo que ele escolhe. Ele é corresponsável. Porque se eu tenho uma complicação, é meu dever fazer tudo para resolver aquilo. É meu dever abraçar esse paciente e resolver o meu problema.
Porque não é um problema do paciente, é meu. Então, eu acho que cada um tem que arcar com as consequências do que faz. E é muito sério, eu falo assim, quanto mais conhecimento a gente tem, Carol, mais a gente tem medo. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente sabe muito pouco e mais medo a gente tem de fazer as coisas. Então, geralmente, um profissional médico e um profissional de outra área que estuda muito, ele vai ter medo. Eu tenho muitas pacientes que são de outras áreas, muitas, e que não fazem, porque geralmente são profissionais bem-sucedidos na sua área e são profissionais que têm esse conhecimento. Eles falam assim, doutora, eu não me sinto preparado para fazer. E assim, aqui, sem brincadeira, eu respeito qualquer um que queira fazer, tá no seu direito de exercer o que quiser, mas eu acho que tem que ter responsabilidade com o que faz. Mas você trouxe uma coisa que na primeira fala me gerou um impacto, mas depois, quando você completou, fez todo sentido com os valores que nós propagamos aqui. Você falou, eu não recebo. Na hora veio poxa, mas a pessoa vai chegar ali tão Fragilizada, né? fragilizada e tá feio e não vai resolver. Foi um pensamento rápido, mas olha o que você trouxe depois. O paciente é coautor, e nós somos adultos, nós temos acesso à informação, é diferente lá atrás, onde não havia. E aí, realmente, você talvez ajudar alguém a se prejudicar, porque dependendo de como isso acontecer, juridicamente ainda vão dizer que foi. Então, a gente muitas vezes julga, né, um pensamento sem trazer e compreender de fato, porque eu sei o quão humana você é, o quanto, né, você trabalha até de forma voluntária, mas a responsabilidade de procurar conhecimento, de guardar. Eu falo que tem muita gente que não faz, prefere fazer ali ou ali, qualquer procedimento, tá? Não estou falando só estético, não quer pagar uma consulta. Não quer pagar uma consulta. Inclusive, foi uma das coisas também que, ao longo da nossa trajetória, é de entendimento. Ninguém passa um remédio, principalmente para acne. Doutora, o Guilherme está com acne. Assim, Carol, vem marcar consulta. Tem um momento que, dependendo do seu tempo de vida, você pensa assim, poxa, mas era só Não, é única, uma pele, para cada um se queima. Se acontece alguma coisa, o médico não pode fazer isso. E nós merecemos, isso é amor próprio, procurar entender um pouco e ir com as perguntas certas para esse profissional, que se de fato ele tem conhecimento, ele vai te responder. Então, eu concordo, foi dar aquela doída, porque a gente sempre quer ajudar, mas nessa de se ajudar, você pode se prejudicar largamente, como você falou. E o outro ali não vai. Tá dormindo bem, Não estou né? pensando no indivíduo, a gente só pode pensar no outro depois que a gente pensa na gente e tá certo. E dói na gente também. Sim. Dói na gente também. Dói muito a gente ver um paciente, às vezes, sofrendo muito por uma coisa que poderia ser evitada, né? Tem mortes relacionadas a isso. É muito triste, mas é uma escolha. Cada indivíduo tem sua escolha, mas tem a sua consequência. Então, eu acho que isso é um assunto muito sério, infelizmente, não é só no Brasil, mas cada um tem sua escolha. Assim, o paciente que me escolhe, eu escolho até o final. Eu tô com ele até o final. Eu já tive as minhas complicações e todas, graças a Deus, resolvidas, porque eu jamais abandonei um paciente que quis estar comigo até o final. Então, é uma questão de responsabilidade. Eu falo que o maior patrimônio do médico é o paciente, Carol. É o maior patrimônio do médico, sabe? Então, o médico que respeita seu paciente, ele sabe o valor que cada um tem e ele vai ser responsável por aquilo que ele faz, né? Claro que tem bons e maus profissionais em todas as áreas, mas eu estou aqui falando de quem respeita a sua formação, e que é o meu caso. Então, assim, para mim, nada é mais importante do que eu respeitar a minha escolha, né? A minha vocação, então, que é o meu paciente. Então, eu acho que é isso. Quem ama o que faz, vai fazer bem feito, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. É um casamento que você tem com o seu paciente, com a sua profissão. Então, mas case-se comigo, né? Case-se comigo. Exatamente. Tem uma música, você então, que ama música. Então, assim, e essa questão que você falou de pagar uma consulta, eu falo assim, a pessoa, às vezes, ela se dá as melhores coisas. Ela compra uma bolsa caríssima, uma roupa de grife, ela tem o melhor carro. Aí, na hora de cuidar da sua saúde, ela se permite menos, ela se dá menos, ela se dá consulta mais barata, ela escolhe o médico pelo preço, ou ela sabe, assim,
Então, isso me intriga muito. Eu falo assim, o maior bem que você tem na sua vida é a sua saúde. É o seu maior bem. É você acordar e não ter nada de doença. E aí você não valoriza isso, mas você quer comprar uma bolsa cara, você quer ter 10 pares de sapato de grife, mas para pagar uma consulta, e hoje uma consulta médica não está nem tão cara assim, ou às vezes os procedimentos, às vezes uma paciente vai num salão de beleza e ela gasta mais do que ela gastaria fazendo uma toxina botulínica, mas ela não quer pagar. Sabe? Às vezes a paciente chega no consultório com uma bolsa que vale 40 mil reais, fácil. Mas ela quer desconto num procedimento que vale 2 mil. E é difícil entender isso, porque você está lidando com algo que vai ser injetado na sua pele. E precisa ser bom, precisa ter uma origem boa. Quantos produtos, Carol, são falsificados? Hoje a gente vê aí a apreensão de lotes de toxina falsificados, lotes e mais lotes de preenchido. Aí você vai numa clínica qualquer e que o preço daquele produto é 3 vezes mais barato do que o procedimento que você está cobrando. E você não desconfia que tem algum motivo para aquilo ali ser 3 vezes mais barato? Sabe? Então, isso me intriga muito, assim. Outro dia eu briguei com meu marido não é médico, e ele é gestor. E ele estava falando tinha que marcar uma consulta, e o médico era um pouco caro, e o convênio não ia pagar. E tinha um outro que era bem mais barato. Eu falei assim, você é casado com um médico, e você está questionando o valor de um profissional. Eu entendo que você escolha o profissional pelo currículo, mas você não vai escolher o profissional pelo valor da consulta. Porque se o currículo da pessoa é o melhor, você vai escolher pelo currículo, porque é a sua saúde. E saúde, a gente podendo, tem pessoas que infelizmente não têm acesso. Infelizmente, no nosso país, há pessoas que não têm acesso. E ainda assim, pessoas que não têm acesso, às vezes têm acesso no serviço público a profissionais muito diferenciados, Sim. né? Sim. Você tendo acesso, você não pode escolher pelo valor, porque você pode pagar. E eu tenho um quadro aqui que eu criei, não sei se você já teve a oportunidade de ver, acho que saiu 2 vídeos só, que eu queria justamente poder ter, porque as pessoas gostam de conteúdos que são mais leves, mais engraçados, mas que dissesse algo, né? Aí eu fiz o Crazy's Anatomy. E sou eu. Muito bom. Não, eu tava, gente, que nome? Aí o Grace, aí eu falei, é o Crazy's Anatomy mesmo. E aí o pessoal aceitou, né, que falou, poxa, boa. E eu faço o papel da médica e da paciente, que é justamente isso. Mas, doutora, mas se eu fechar o procedimento, você desconta a consulta? Aí tem o médico assim, sacanagem. O que ele pensa em vontade de falar e depois... Tem coisas que dá vontade de a gente falar, né? Mas você sabe que, assim, a consulta médica, ela tem muito valor. A minha consulta dela dura 1h30, porque é isso, Carol, eu acho que hoje a gente tem que ver o paciente como um todo. Eu não admito tratar uma paciente da parte estética sem entender se ela faz atividade física, se ela se alimenta bem, como é que estão os hormônios dela, como é que está o casamento dela, sabe? Ela está cansada, sabe? O que ela gosta de fazer? Então, para mim, uma consulta não é pele. A pele é um reflexo, sabe? E assim, a saúde global dela? Quantas cirurgias ela já fez na vida? Sabe, para mim, não faz sentido. Sem falar que todo o impacto psicológico do ambiente, do que eu estou vivendo, se você sabe que eu estou passando por uma depressão, talvez até farmacologicamente tem algum medicamento que vai ser invalidado de alguma forma, então é extremamente assertivo, né? Quantas vezes eu pego uma paciente que ela claramente está no climatério, com todos os sintomas, ela não sabe que está, e ela já foi em algum profissional, está sendo acompanhada, mas o profissional também não viu aquilo, sabe? E você fala assim, olha, desculpa, mas mas meus exames estão normais. Não são os exames que vão te falar isso. É um conjunto de sintomas. Então, se você não olhar para essa parte, eu já passei por isso. Se você não olhar para essa parte, nada vai funcionar. Você não está, ai, que eu tô feia. Você não está feia, você está se sentindo feia. Porque você está no climatério, porque você está entrando na menopausa. Você está linda, você é linda, mas você está se sentindo assim. Então, se a gente não olha o paciente dessa forma, você não está tratando a pessoa. Você está tratando a ruga da pessoa. E a ruga da pessoa não é a pessoa, né? Então, a gente precisa tratar o indivíduo da pessoa.
né? Então, é isso. E eu não sei fazer de outra forma, e eu tenho certeza que todos os meus colegas bons dermatologistas agem da mesma forma. Isso é um consenso hoje, sabe? É um consenso. E estudar tudo isso, o impacto de tudo isso, é um estudo muito amplo também, porque a gente sabe, nas bases, na fisiologia do envelhecimento, que tudo isso faz sentido, sabe? A gente está vendo a parte externa, isso tudo está acontecendo lá dentro na célula. E a gente está estudando isso, Sim. sabe? Sensacional. E até, de novo, me emocionei aqui, não com uma situação pessoal, mas com a mulher. Quando você falou no climatério, gente, o que você acompanha da vida da mulher, escolher cuidar de mulher, eu tô nessa guerra, não pensei, né, que ia. Só que a gente não pensa o como você vai se sentir até que você vive, porque eu fico negando o tempo inteiro. Eu ainda estou menstruando. Eu ainda estou menstruando. Bárbara, eu sempre dormi tranquilamente. Essa semana eu virei 2 noites acordada. Eu podia estar naquela pior situação, terminando, divorciando, a vida. Eu deito e durmo. Não tem. Olho começa a ressecar. Só que eu estava pensando sobre isso essa semana. Eu fiz até um seguro de vida, acredita? O quanto isso na cabeça, eu pensando, tem o Guilherme, eu estou sozinha. Porque parece assim, envelheci. É duro você falar, estou no climatério. É legal você falar, estou grávida, estou, porque é uma fase que você ainda reproduz. Eu já ouvi de pessoas, agora, mulher que não reproduz, ela não serve mais. Você para de reproduzir. Então, é muito importante, eu quero, inclusive, depois para a gente conversar, fazer um trabalho nesse sentido, bem diferenciado, porque, gente, cada uma vai pensar de um jeito, coisas que você já ouviu ou que você já viveu. Então, ter alguém que cuida disso e que passa, porque nós mulheres passamos, nós somos cíclicas e, além de tudo, cada fase é um pensamento. E está havendo um benefício muito grande com a expectativa de vida aumentada, mas a gente tem que entender também como é lidar com isso, porque ninguém falou aos 25, e esse é um espaço que a gente tem, se Deus quiser, ele vai chegar e cada vez mais profissionais que possam e pessoas que possam ser alcançadas, porque os nossos pais, tudo bem não terem falado. Eu já me culpei tanto por não saber o que era congelamento de óvulo, mas isso não era pauta, e nem a menopausa. É só a menstruação até ali. E passar é sério. Eu acho que nós, enquanto mulheres que passamos por, e cada uma no seu momento de vida, falar sobre isso porque é desafiador. Carol, eu sou médica e eu passei pelo meu climatério sem diagnóstico. E eu passei uns bons 5 anos transformada em outra pessoa, sem saber que aquilo era climatério. E eu sofri muito, muito, mas eu só fiz esse diagnóstico de forma retrospectiva. E eu não tive empatia do meu médico quando eu percebi que era climatério e que depois era menopausa. E eu falei, não vou deixar nenhuma paciente minha passar por isso. Eu não sou ginecologista, não trabalho com isso, mas eu decidi que nenhuma paciente minha iria passar por isso, que eu iria fazer uma busca ativa, porque muitas realmente não se dão conta. E não que eu queira, e é muito difícil, porque são sintomas muito parecidos com sintomas normais de estresse, é muito difícil esse diagnóstico, mas é meu papel como médica alertar, falar, ó, pode não ser, mas talvez seja. Então fica atenta, porque a gente precisa se conhecer e a gente não precisa sofrer. O paciente não precisa tratar se não quiser, mas é preciso que seja diagnosticado, porque é, sem dúvida, a parte mais difícil da vida da mulher. Eu não tenho dúvida disso. Só que passa, Sim. passa. Então a gente não precisa, e não precisa passar por isso sozinha. E se você tem diagnóstico, você, assim, é um alívio. Luz, consciência. É um alívio, porque você deixa de estar com aquelas, né, aquela insegurança de o que está acontecendo comigo. E as pessoas ao redor também sofrem menos. Então, eu, como dermatologista, não permito mais que as minhas pacientes passem por isso sozinhas, entendeu? E é sensacional poder ouvir isso e que façamos mesmo, e que você também, ouvindo isso, tenha, de novo, seja coautora da sua saúde, porque ninguém tem que adivinhar. A partir de agora, depois que uma se percebeu,
já vai com certeza instruindo, porque estamos aqui para evoluir. Tudo bem que os nossos pais não puderam, mas a geração que vem depois, inclusive critico muito as pessoas que falam essa geração mimimi, fulano agora. Gente, quem vem depois vem melhor em algum aspecto. Agora, é importante que a gente saiba que se eu tenho esses novos recursos, eu realmente tenho que fazer a diferença. Então, que eles tenham mais e que a gente faça mais. E gerenciar o envelhecimento não é gerenciar o envelhecimento da pele. A gente não envelhece só na pele, a pele é o reflexo, mais uma vez eu digo isso. É gerenciar o envelhecimento como um todo. Eu preciso mudar a história do envelhecimento da minha paciente de dentro para fora, não só de fora para dentro. Até porque, Carol, a maioria dos tratamentos não vão ter boa resposta nessa fase. E se eu não fiz uma previsão disso antes, a paciente ela não vai acreditar em mim quando ela chegar no consultório para fazer o tratamento e a resposta for diferente, ela vai falar assim, não, doutora, ou você não é boa médica, ou o tratamento não é bom. Então, se eu tenho uma jornada com ela, em que eu estou preparando ela e falando, olha só, vamos fazer isso agora, porque quando você chegar no climatério, a gente não vai ter a mesma resposta. A gente vai precisar fazer, mas a resposta vai ser diferente. Bárbara, dermatologicamente, face, enfim, a todos os outros camadas da pele, o que é mais impactado nesse período da menopausa? Nesse período da menopausa? Olha só, o estrogênio, eu falo que é o nosso anabolizante. O anabolizante da mulher é o estrogênio, da pele. Então, esse impacto ele vai acontecer em todas as camadas da pele. Mas, principalmente, a gente vai notar muito uma perda dessa estrutura, né? Da formação do colágeno, da elastina, e de uma camada que é a camada que mantém esse colágeno, que é o que a gente chama da matriz extracelular. Então, a pele derrete mesmo e resseca. Então, sem o estrogênio, a gente não tem a produção de colágeno cai em torno de 30% nos próximos 5 anos após a menopausa, é muita coisa, e a gente não tem lubrificação, hidratação dessa pele de uma forma global. Então, a gente sente os poros ficarem mais abertos, a gente sente essa pele ficar mais ressecada, né? E uma modificação, às vezes, nem só ressecada, às vezes varia, né? Tem dias que está mais ressecada, tem dias que está mais oleosa. E uma coisa que a gente fala, que é um conceito, que é a da dermatoporose. Não tem osteoporose? Então, é uma osteoporose da pele. Então, as camadas da pele ficam frouxas e a gente vai perdendo essa estrutura, que é como se fosse o esqueleto da pele. Então, a gente tem essa pele totalmente frouxa. Então, a gente precisa realmente fazer uma prevenção disso, tratando as células que vão produzir essas estruturas, né? Essa camada, essa matriz extracelular. Essas células que produzem colágeno precisam ser estimuladas, mas para quem pode fazer a reposição hormonal é uma coisa muito importante. Para quem não tem contraindicação, a reposição com estrogênio faz muita diferença para a pele. Então, a gente tem ali, a gente vê o envelhecimento da pele, mas tem ali o osso da face, a gordura da face, tudo isso vai sentir um impacto, mas na pele, a derme, a estrutura extracelular, sente muito. Você sabe que a vida inteira eu nunca tive pele seca. Outro dia eu estava... E aí a gente vamos aceitar e tratar porque vai ser outro tratamento, né? É uma outra... Jamais poderia passar Cicaplast, por exemplo, igual agora quando eu vou maquiar a menina, passa Cicaplast. Eu falei, não, vai me dar espinha. Não dá mais, mudou, é outra... Tenho que me conhecer agora de novo. É muito diferente, assim, é muito diferente, a gente vira outra. E manchas que aparecem, então o envelhecimento também vem com piora de melasma, aparecimento de manchas diferentes que a gente não tinha antes. É outra pele, Carol, é outra pele, pelos, então é tudo muito diferente. E a própria reposição também não é boazinha. A própria reposição também, né? O próprio estrogênio também piora melasma. Às vezes também a gente faz uma testosterona, um pouquinho de testosterona em gel para quem, né, pode ou tem indicação, também vai dar um aumento de pelos. Ou seja, nada é só bonzinho, né? Tudo tem o seu bônus e o seu ônus. E a gente precisa aprender a equilibrar os pratos da balança. E tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão. Sempre multidisciplinar, o endócrino, o gineco, a dermato, a psicóloga, o psiquiatra, tudo junto.
É uma fase que a gente precisa de uma equipe mesmo, a gente vira uma empresa, porque precisa de uma equipe para lidar com tudo isso, mas também com um pouco de leveza, porque tem a nossa parte, a gente precisa fazer atividade física. A atividade física é fundamental para a pele também. Os hormônios que são gerados na atividade física são fundamentais. O músculo é fundamental, o músculo é um órgão endócrino, hoje a gente sabe. Então, é muito importante a gente saber disso. O próprio fibroblasto, que é a célula que faz colágeno, também produz hormônios. É incrível. O nosso organismo é uma máquina maravilhosa, mas é cada engrenagem que perde a sua função, ela atrapalha várias outras coisas, não é nada isolado. Então a gente precisa realmente se alimentar bem, fazer atividade física, isso é uma grande verdade, né? E a pele vai ser o que espelha tudo isso. E a alimentação? A alimentação para a pele é fundamental, a gente já sabe disso, né? Para várias patologias e para a pele saudável. Então, os alimentos pró-inflamatórios e os alimentos anti-inflamatórios. Aquela história que a nossa avó dizia, Carol, que eu, quando era uma médica jovem, o paciente, eu me lembro tanto, sempre trabalhei em postos de saúde, de comunidades, e o paciente vinha assim, doutora, você tirou aqui a pinta, e posso comer alimento rançoso? Eu posso comer porco? É rançoso. Eu falava, esquece isso, que besteira. Na minha época, a gente falava para o paciente que isso era bobagem, porque a gente achava que o conhecimento das nossas avós era, né, não tinha valor. Hoje a gente sabe que as nossas avós estavam certas. Tem alimento que é inflamatório mesmo, que se você fez um procedimento, se você tem uma doença inflamatória, uma dermatite, certos alimentos é melhor que você evite, porque eles têm mesmo essa cascata inflamatória, dependendo da genética de cada um, pode piorar. Então, de fato, a gente vai entendendo ali que o glúten para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, o glúten é muito inflamatório. O leite para algumas pessoas, o açúcar de forma global, né, é talvez o alimento realmente mais inflamatório, que faz a glicação, como se ele caramelizasse o colágeno, e o colágeno quebra, então envelhece, o açúcar envelhece muito, né? E alguns alimentos, saiu um estudo falando que alimentos como processados, né, multiprocessados, como bacon, presunto, tem um efeito cancerígeno igual ao cigarro. É incrível, mas a gente realmente tem que se alimentar de forma mais saudável possível. E isso para a menopausa vai ter um impacto muito grande. Eu tive uma paciente que ela morava no Japão. E no Japão não se faz reposição hormonal. Ela falou, doutora, eu vim para cá para fazer reposição hormonal. Mas lá não faz. Só que a alimentação lá é tão rica em soja, né, em tofu, que é derivado da soja, então é um hormônio natural. E as pessoas lá, as mulheres, não têm sintoma de menopausa. Então lá, ela falou, lá eu fico muito bem, só que quando eu venho para cá, que eu faço alimentação ocidental, eu tenho sintomas de menopausa. Quando eu estou no Japão, eu não tenho sintomas de menopausa. Então o impacto da alimentação, a alimentação lá rica em ômega 3, em peixe, em salmão, então é um impacto incrível. O nosso alimento é o nosso remédio, né? Então é difícil a gente se adaptar. Vai prometer ao vivo, vamos gravar que volta? Porque eu tenho tanta coisa e olha, vamos voltar. Se é gostoso desse jeito ouvir ela falar num todo, imagina em pontos, né? Agora eu queria que hoje ainda falar sobre cabelo, né? Sobre cabelo, sobre unha, coisas que fazem parte da estética e que também geram dores, problemas, se há como evitar. Eu queria que você falasse muito sobre isso também, e porque tem doenças que fazem, né, realmente com que o cabelo caia, e o que fazer, que isso é da dermatologia, que isso é importante, que é possível evitar, porque tem, né, até transplante, eu não sabia que você tem que fazer enquanto tem cabelo, ou seja, tem muita coisa que você pode ainda manter o seu cabelo, né, não precisa cair. Na verdade, a tricologia médica é uma área muito importante, porque o cabelo é também um ponto, principalmente para a mulher, de muita autoestima. A gente sabe o desespero que dá quando o nosso cabelo começa a cair. E queda de cabelo precisa de diagnóstico, Carol, porque a coisa pior que tem é você tratar errado uma queda de cabelo. Existem vários tipos de queda de cabelo. Meu mestrado foi em tricologia. Existem muitos tipos de queda de cabelo diferentes. E a pior coisa é você retardar o tratamento correto para a queda de cabelo. Então, hoje existe um hábito também das pessoas irem, por exemplo, no salão
E o cabeleireiro ele tem uma grande oportunidade ali de encaminhar para o dermatologista. E o que ele faz? Ele manda para uma tricologista não médica, que faz um exame tricológico ali sem uma preparação e muitas vezes retarda o tratamento de uma doença importante, uma doença às vezes inflamatória, cicatricial, que se não for diagnosticado naquele momento, você perde a janela terapêutica, a oportunidade de tratar e reverter. Então, a queda de cabelo mais comum são 2 tipos. A queda genética, que é a calvície, que pode acometer homens e mulheres, e o eflúvio telógeno, que geralmente é consequência de alguma coisa, algum distúrbio que está causando aquele cabelo, fazendo aquele cabelo cair. Alguma coisa orgânica, por exemplo, uma anemia, uma infecção, né, uma medicação, que é uma causa secundária da queda, né? O cabelo não está caindo por um problema do cabelo, mas secundário. Essas 2 quedas são quedas que a gente tem tratamentos e que no eflúvio telógeno isso se reverte completamente e na calvície isso a gente controla. A calvície não tem cura, a calvície genética não tem cura, mas tem inúmeros tratamentos. E esse tratamento tem que ser feito para a vida toda, porque geneticamente você está programado para ser calvo. E ainda não tem uma terapia gênica que reverta isso. Mas enquanto você está tratando de forma correta, você pode manter os seus fios desde que você comece esse tratamento precocemente. Mesmo que você faça transplante capilar, se você não mantém esse tratamento, só vai ficar o cabelo que você transplantou. Os outros que são originais da área vão continuar caindo, por isso a importância de continuar o tratamento. Então, primeira coisa para as pessoas entenderem, seu cabelo está caindo, precisa de diagnóstico. Quem faz diagnóstico? Dermatologista geral. Mas existem alguns dermatologistas que são especializados em cabelo, que são os tricologistas, médicos. Esse exame que faz o diagnóstico é um exame tricoscópico, que você vai usar um aparelho para ver engrandamento e fazer algumas outras análises mais aprofundadas, às vezes até uma biópsia. E aí, o tratamento vai depender da causa. Vitamina não é tratamento de queda de cabelo. A gente vê muito paciente tratando cabelo só com vitamina. E isso pode piorar a queda se você não está tratando a causa certa. Então, quem tem que prescrever o tratamento de cabelo é dermatologista. E aí, dependendo do estágio dessa queda, você pode associar as medicações clássicas, como por exemplo o minoxidil, que pode ser oral ou tópico. Você pode associar vitaminas como coadjuvante. Você pode associar medicações mais específicas para queda genética, como, por exemplo, os bloqueadores dos andrógenos, que é finasterida, dutasterida, e isso tem que ser muito bem acompanhado, porque existem efeitos colaterais. E você pode associar tecnologias e injetáveis. Então, para cada tipo de queda, um tipo de tratamento. Quedas de cabelos mais complexas, por exemplo, as peladas, alopecia areata, as quedas cicatriciais, aí a gente precisa de medicações mais específicas, um diagnóstico mais profundo. Mas, em geral, quando a gente faz um diagnóstico correto, faz um diagnóstico precoce, a gente consegue uma boa resposta hoje, porque tem muita coisa bacana para queda de cabelo, assim, tecnologias novas, novos lasers que dão resultados muito bons, inclusive de forma indolor. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, que foi em queda de cabelo feminina, era um tratamento injetável com minoxidil, muito dolorido, tanto que eu só fiz em mulheres, não fiz em homens, porque os homens não iriam aguentar. As mulheres aguentaram firmemente. E foi um trabalho científico que foi muito importante. E até hoje ele é muito citado em vários congressos. Até hoje eu recebo convites de revistas científicas para continuar escrevendo, porque foi um trabalho que realmente corroborou o quanto é importante essa coisa de complementar o tratamento com injetáveis, com lasers. Só que hoje a coisa evoluiu e não é mais doloroso. Então é um tratamento hoje que é praticamente indolor e tem várias opções. Só que, gente, de verdade, tem que ser feito com médico, porque senão pode piorar. Então não vale a pena você ir numa clínica de estética capilar, de tricologia não médica, porque isso pode, se for um eflúvio telógeno, Carol, melhora até sem tratamento. E por isso as pessoas acham que funciona tanto, porque dão a sorte de ter um eflúvio telógeno, que é uma coisa simples, aí vai numa clínica de tricologia não médica, uma estética capilar, faz uns tratamentos que realmente, sabe, são por enganação, mas melhora. Por que melhora? Porque ia melhorar de toda forma. Você teve uma queda de cabelo porque você teve uma dengue. O cabelo cai inteiro, mas ele vai nascer todo.
com ou sem tratamento. Passou a causa, vai nascer. Você teve uma queda de cabelo porque teve uma gestação. Depois de 6 meses, vai nascer. Só que a pessoa dá sorte de que fez aquele tratamento junto. Mas você está invalidando, que é importante isso também, você está ou não invalidando essas terapias capilares com produtos naturais, esses tratamentos que você faz como produto, o que você tem a dizer nesse sentido? Porque se a minha compreensão foi correta, houve queda, houve um problema, vá ao dermatologista, tenha o seu diagnóstico. E ali perguntar, posso continuar tratando? Porque eles fazem aquelas limpeza de Eu estou invalidando. Uhum. Se o diagnóstico for eflúvio telógeno, eu irei melhorar mesmo sem essas terapias. Não estou falando nem do eflúvio, eu digo assim, posso fazer esses tratamentos? Junto, associado? Mesmo se eu não tiver, por exemplo, Carol, um problema, não fazer tem terapia embasamento capilar. científico para dizer que isso vai melhorar. Não tem embasamento científico. Bárbara, e vai piorar? Provavelmente não, mas algumas, por exemplo, uma coisa muito, muito frequente, óleos essenciais, né? Provavelmente os óleos essenciais não pioram. Alguns deles podem ter até efeito anti-inflamatório. Não tem problema, seria uma terapia coadjuvante. Mas existe alergia a alguns óleos essenciais. Então, existe caso que pode até causar algum dano, tá? Mas o pior dano não é esse. O pior dano é a pessoa estar tratando algo que pode ser agravado, porque não teve o diagnóstico correto. Essa é a pior situação. E existe uma cosmiatria aí, cosméticos para cabelos capilares, existem salões que promovem marcas, né, mais naturais? Aí existe. O cosmético capilar, qual é a função dele? Melhorar a haste. A melhora na qualidade da haste. Porque, de fato, hoje existem cosméticos capilares e tratamentos capilares que vão melhorar a textura da haste. Faz diferença? Faz. Dependendo do tipo de shampoo, do tipo de condicionador, a gente pode ter uma melhora na qualidade da haste, né? Mas isso não interfere na queda, porque é diferente queda de cabelo, de quebra de cabelo, de qualidade da haste, tá? São coisas bem diferentes, é importante ressaltar isso. A cosmética capilar, ela tem seu papel, porque ela vai melhorar a textura do cabelo, o viço, ok, tá tudo certo. Mas queda de cabelo é uma patologia. E aí o nosso problema com clínicas de estética capilar é só isso, é não ter um diagnóstico correto. É um pseudodiagnóstico e uma pseudo-melhora. Porque cabelo também, se a queda não for um diagnóstico complicado, se cair nesse nicho do eflúvio telógeno, até o psicológico melhorando melhora, entende? Então esse é que é o grande viés, e que a gente tem que ter um pouco de cuidado, entendeu? Me conte sobre o Lip Injection. Quais são os outros projetos? Porque eu não sabia do Instituto, você me falou agora, que estão... Onde é que você está? Está com a Inderma, tem a ET, algo mais aconteceu? Conta pra gente, para quem quiser encontrá-la, seja... Porque aqui eu tenho uma médica né? Multipotencial. Então, para o médico que quer encontrá-la, é isso. Para o paciente que quer encontrá-la... Pois é, a gente tem duas vertentes, né? Eu tenho a vertente da médica que atende paciente, ama e é apaixonada pelos pacientes e faz essa linha de gerenciamento do envelhecimento, a questão da técnica de lábios, que né, são meus 2 polos principais de tratamento. E e aí eu atendo ainda lá em Taguatinga, na nossa clínica que tem 17 anos, o Inderma, e temos há 3 anos a clínica lá no Plano, que é a ET, que é uma clínica mais boutique, uma clínica mais, né, focada especificamente em estética. A gente não faz dermatologia clínica lá. Então lá eu atendo muito esses pacientes de lábios, de gerenciamento. O Inderma já tem um atendimento clínico pelos outros médicos parceiros que fazem a parte cirúrgica também. Mas eu tenho outra vertente, que é a vertente de ensino, essa coisa que eu te falei, que eu já formei centenas de médicos ao longo da minha carreira, e aí esse instituto veio com outros colegas que são sócios, chama Instituto Berclá, e esse instituto é um instituto para formar, para melhorar, potencializar a formação dos médicos recém-chegados no mercado, ou médicos que já têm algum tempo de mercado e querem
potencializar a sua atuação na estética, né? Porque a gente sabe que é muito importante que a gente tenha um embasamento científico, que a gente tenha uma formação consistente na estética, exatamente porque é um campo que tem muita gente atuando e que a gente precisa ter uma formação consistente em técnicas que realmente deem resultado para que o médico possa se diferenciar. Então, a gente tem técnicas que são hoje muito específicas do Instituto, a gente tem médicos que fazem a parte de tricologia, que dão curso de tricologia, eu tenho o meu curso do Lip-Up Technique, a gente tem curso de toxina botulínica para o uso mais amplo da toxina, aquele uso global full face, tem técnicas de preenchimento íntimo masculino e feminino, olha que coisa bacana, né? Preenchimento íntimo masculino é um tema bacana para você trazer aqui também, viu, Carol? Sim, inclusive eu fiquei impactada quando eu ouvi falar. E o quanto isso ajuda? É muito quanto bacana. Os homens sofrem? E o nosso especialista nessa área é muito, assim, muito especialista mesmo, Já está expert nessa convidado. área, Dr. Elbert Abbe. É um especialista de um estudo profundo nessa área, com resultados bem legais. Ele faz tanto a área íntima masculina como feminina, a esposa dele é ginecologista, então eles têm uma experiência larga nessa área. E a parte de tricologia, que eu já falei. Então, assim, a gente tem a parte clínica também de fellow e mentoria em doenças dermatológicas mais graves. Então, assim, é um instituto que ele vai atender ao médico, tanto que saiu da residência agora e quer ter uma formação mais consistente, quanto ao médico que já está há um tempo no mercado e quer se atualizar e ter uma prática, às vezes tem uma insegurança em uma ou outra área da estética e quer, né, fazer essa atualização. E é hands-on? Então, hands-on. A gente tem o online também, de alguns cursos, mas o hands-on é o nosso... A gente quer que o médico entre lá e saia fazendo, seguro, né? A gente não esconde nada, a gente pega na mão para que o médico entre, faça o curso e saia no dia seguinte aplicando exatamente como a gente faz, para ter autoridade naquilo que ele faz e não deixar margem para nenhum tipo de insegurança. Então, é um instituto voltado para isso. E pesquisa também, a gente faz pesquisa. Então, e o nome? O que significa? Berclá. Berclá é o nome, um nome que a gente criou a partir das iniciais dos sócios, mas que ele casa com o nosso propósito. Então, é um nome que tem ali inserido nele o nosso propósito. A união dos nomes, então deve ter um acrônimo dos nossos propósitos. Que legal. Exatamente, que é bem bacana. É gostoso, né, pensar. E o nome é chique, parece. É muito legal, né? Eu pensei, será que ela vai falar que é francês? Será que ela vai falar? E é um nome único, né? Então, é muito bacana. E você tem essa questão com os nomes, né? Tem a Et. A Et, que é totalmente diferente, né? Todo mundo pergunta, o que é Et? O que é Et? Et significa avançar, estar à frente, né? Estar à frente do seu tempo e estar à frente no seu próprio, à frente da sua própria vida, assim, sabe? E é em eslovênio. Que legal. E isso é muito possível através do conhecimento, né, doutora? É muito real. Gente, eu falei, né? Então entenderam? Porque assim, é muita coisa. Para a gente fechar, antes de fechar, eu quero uma pergunta e depois uma mensagem sua para essa mulher, para essa família, para essa mãe, para quem o seu coração desejar. Quero para os profissionais e para essa mulher, para essa futura paciente, né, que nos vê, mas eu queria, por favor, que você falasse um pouco sobre assim, o que funciona, o que não funciona, o que o pessoal fica jogando dinheiro fora, a questão do filtro solar, vitamina C, todo mundo compra. Gente. É tão difícil, Carol, falar isso, porque assim, hoje na rede social é um tanto de, até médicos mesmo, e eu falo que até às vezes médicos bem conceituados, que chegam e falam assim, não faça isso, porque isso não funciona, ou faça aquilo, porque só aquilo funciona. E na verdade, o que eu falo assim, a gente tem inúmeras tecnologias, inúmeros produtos e tratamentos, e que sem dúvida, em mãos certas, a maioria das coisas funciona para determinado paciente. O que funciona é a boa e velha medicina, uma anamnese correta, uma avaliação clínica correta e um protocolo de tratamento que seja individualizado de acordo com a queixa do paciente, com o seu histórico, enfim. Quando você realmente examina o paciente e traça um tratamento para ele, funciona. Então, a toxina funciona? Funciona. Preenchedor funciona? Funciona. Pode preencher bigode chinês? Pode. Bioestimulador de colágeno? Pode, pode. Tecnologias, a maioria delas funciona? Funciona. Só, gente, que, assim, a pessoa,
é igual dirigir, Carol. Tem Fusca e tem Ferrari. A performance de uma Ferrari é muito maior do que a do Fusca, mas não adianta se eu não sei dirigir, né? Então, às vezes, eu não sei dirigir uma Ferrari. Então, o conhecimento da pessoa é a maior tecnologia que ela tem. Então, procure alguém que tenha conhecimento daquilo que ela faz, E sabe? essa questão de comprar, vou na farmácia e tem lá Vichy, todos aqueles, e eu acredito, Pois é. compro, não quero ir a uma consulta, o que acaba aí Quanto tempo acontecendo? você estudou, né, para escolher aquele creme? Sabe o que mais me mata? É criança dando dica de skincare. Isso me mata, eu quero morrer, assim. Porque eu falo, gente, que autoridade tem uma criança para dar dica de skincare para outra? Primeiro que, assim, existem tantos disruptores endócrinos, existem, sabe? Criança não precisa de skincare. É enlouquecedor isso para mim. E mesmo adulto, né? As influencers, na verdade, a gente precisa de muito pouca coisa para funcionar na pele. É muito pouca coisa, sabe? E as coisas que realmente têm embasamento científico não são tantas assim. E o conhecimento evolui. Mas é preciso que quando a gente usa um creme, aquilo ali tenha um estudo por trás. E tem tanta coisa. E às vezes o paciente chega com um skincare de 10 passos, está usando 10 coisas iguais. E o que realmente ele precisava, ele não está usando. Às vezes o paciente está usando 10 hidratantes e 10 tipos de vitamina C. E aquele ácido que ia fazer a diferença, ou um despigmentante, ele não está usando. Sabe? Às vezes ele está usando um produto que invalida o outro, porque ele está usando um produto muito espesso e o outro fluido. Ele não vai penetrar. Não sabe nem a Não ordem. sabe a ordem, sabe? Quando ele precisava usar 2 produtos, um ácido para renovar a pele e um despigmentante para clarear. Ponto. Sabe? Então, essa falta de conhecimento, de barreira cutânea, às vezes o paciente está usando um ácido e está falando assim, eu estou com alergia ao ácido. Não é, ele não está hidratando a pele e precisa ser hidratada para usar o ácido. Então, esse conhecimento é um conhecimento de anos de formação, Carol. Não é um final de semana, não é porque a empresa chegou dizendo para usar aquilo ali, ou porque a influência... Então, isso, assim, quem entende de pele é estudo, é estudo. Então, eu tenho, às vezes eu vejo o paciente gastar um dinheirão com coisas que são redundantes, que não precisa. E quando você está fazendo, e outra coisa que tem diferença, se você está fazendo procedimentos estéticos, é um skincare, porque você já está estimulando o colágeno com aqueles procedimentos. Se você não faz nenhum procedimento, é outro tipo de skincare, porque você precisa de coisas mais potentes. Então faz diferença até isso. Se você está fazendo procedimento, se você não está, que tipo de procedimento? Se você faz laser, é um tipo de skincare. Se você não faz laser, é outro tipo. Se você faz, entendeu? Então tem procedimento, tem skincare que pode potencializar a toxina. Tem os orais hoje que são muito importantes. A gente fazer antioxidantes orais. Algumas coisas via oral são muito importantes serem utilizadas. Então essa combinação é uma coisa que realmente requer estudo, requer atualização. Porque tem produtos hoje que a gente usava antes e não usa mais. Tem produtos que a gente voltou a usar, né? Então, assim, é muito específico, né? Gente, 10 anos estudando medicina, mais 4 anos de residência, a gente não tem como desvalorizar isso, né, Carol? Então, realmente, skincare é uma coisa que precisa ser feita pelo dermatologista. Né? Eu falo que nem plástico sabe fazer skincare. Às vezes eles fazem uma cirurgia, aí tacam laser no paciente depois, de CO2, aí o paciente mancha todo, porque ele não sabe o que fazer depois. Não sabe fazer o skincare depois, sabe? Então, por melhor que seja um tratamento, se você não tiver o skincare certo, você pode ter desandar tudo ali. Ou seja, skincare é coisa Séria, séria e que vai fazer séria. toda a Rotina diferença. coreana, né? A moda agora dos produtos coreanos. Maravilhosos os produtos coreanos. Mas a pele coreana é igual à brasileira? Todos os produtos coreanos vão se adaptar à pele brasileira? Claro que não. Tem muita coisa também que não é, que é só moda, sabe? Então a gente tem que separar o joio do trigo, sabe? E informação tem valor, e por isso que a consulta tem valor. E talvez a economia que você vai fazer na consulta e utilizar só o que você precisa na hora certa e o que usar vai ser muito melhor do que chegar e ter ali um arsenal de E coisas. tem muito efeito manada, né? Tem muito morango do amor no skincare. Então, o pessoal vai, usa, aí faz a propaganda, aí vê todo mundo usando aquele produto. Sem
entender se aquilo ali vai ser bom para a sua pele, para o seu caso, né? Mas uma hora a gente chega lá. Eu acredito que estamos realmente evoluindo. E, gente, aguardem, ela já prometeu. Ela volta, porque é realmente uma enciclopédia. E isso, todos os pontos que você fala me remetem a situações onde eu estava, né, junto com você, com o tratamento. E essa explicação é muito importante. Quando eu abri o consultório aberto, que era um projeto que já existia, eu tive a oportunidade, não só da minha mãe, que trabalhou em hospitais durante a vida inteira, e que sempre falava quem era o médico bom. É a doutora fulana, a doutora fulana. O técnico, ele está sempre de olho nos profissionais, né, doutora? E ela sempre vai comigo, né? A Bárbara atendeu o Guilherme, minha mãe, e aí eu tive médicos que realmente explicaram. Então, quando eu te incentivo a pergunte, é de direito perguntar, porque ela me instruiu. Então, por exemplo, eu nunca tive, a gente sempre usou os despigmentantes, nunca fiquei com a pele vermelha. Eu não tinha entendido até agora por quê. Porque o skincare é sempre feito certinho, com a pele hidratada e todo mundo. Mas você é branca, não dá problema. Fazia um laser, no outro dia, muito rápido, eu estava bem. Mas por quê? Pela continuação. Por isso tudo que você trouxe, né? Isso. Então é isso, a informação conhecimento é poder, Carol. E a gente tem que dar o poder no nosso paciente de, né, ter o conhecimento correto. Mas é muita informação que tem na rede social, é muita informação, muita desinformação, né? Então, o médico hoje nem tem condição de conhecer todos os produtos que existem no mercado, é impossível. Mas a gente vai lá e estuda, traz um produto novo, isso aqui, peraí que eu vou estudar, entender o que é isso, né? Porque a gente tem condição de entender, né? Então, às vezes o paciente, para um leigo, é impossível entender aquilo, né? Então, eu falo que o paciente é coautor hoje do seu tratamento. Ele tem poder de escolha, ele tem que entender o que ele está fazendo e escolher junto, porque o resultado do tratamento, ele é um tripé. Precisa ser, o médico precisa ser bom, o tratamento precisa ser bom e o paciente precisa ser bom. Na sua escolha, com certeza, muito sensacional. E na sua escolha enquanto paciente, hoje, diante da rede social, diante de conselhos, como você faria a escolha de um médico? Porque indicação, Instagram, o que você acha que é esse conjunto? Onde você está? Como você percebe isso? Eu também sou paciente, eu também me consulto, né? E eu vou te falar quais foram as vezes que eu nunca mais voltei no médico, né? Hoje eu também olho no Instagram, se eu gosto do médico, se ele informa bem ali no Instagram, mas não é número de seguidores, né? É a forma, a postura dele no Instagram, na forma como ele comunica, né? Sem sensacionalismo, com uma postura ética, com ciência. Essa é a primeira coisa que eu olho. A indicação, porque eu preciso que alguém tenha ido nele e diga que é bom. A formação, ele é mesmo o que ele está dizendo que é? Então, ele é médico mesmo, ele é parte da sociedade né, que regula a área dele, é especialista na área dele. Então, são os pontos principais. E quando eu decidi para ele que eu estou com ele, eu preciso que ele me escute, eu preciso que ele me ouça, né? E que depois de me ouvir, ele me explique, né, o que eu tenho. Porque eu já fui em médico que não me ouviu, que não me explicou. Então, esse médico, eu acho que ele não é um médico que entende hoje não é o médico que a gente precisa. Acho que o médico que a gente precisa é o médico que escuta o paciente, que entende o paciente e que explica por que das decisões dele. Porque as decisões não são só dele, como eu falei, né? Então, eu acho que esse é o médico. E em segundo plano, ele precisa resolver, né? É preciso que se resolva. Agora é preciso que se dê o tempo para resolver, porque patologias e estética a gente não resolve da noite para o dia. É preciso ter o tempo da resolução. Mas essa parceria, a gente precisa sentir que o médico ele é um companheiro seu, né? Ele está ali para te ajudar. Você precisa confiar, né? Então você precisa se sentir confortável com aquele médico, né? Médico hoje não pode inspirar nem medo, né? E nem desconforto. Você tem que se sentir confortável para você contar as coisas, para você perguntar as coisas,
né? Se você não sente esse conforto, eu acho que não faz sentido, vamos procurar um outro, né? Então, eu acho que é esse o caminho, né? Formação, principalmente, competência e o conforto que você sente com uma pessoa, né? O ser humano, né? O ser humano, é isso, né? Verdade. E aí, fala comigo, né? É tão gostoso, as respostas são tão fluidas e a gente percebe que a experiência, ela faz toda a diferença para um profissional, para a vida, foi como você falou mesmo, eu psicologicamente me melhorei, fui melhorando, fui evoluindo, e isso traz respostas tão acolhedoras, né? Que realmente acalmam e fazem toda a diferença no teu profissionalismo, em como a gente é recebido e visto, né? Eu diria assim, que para os pacientes, para as pessoas, primeiro isso, que não entendam que quem se gosta, se cuida. Quem se gosta, coloca a saúde em primeiro lugar. Não relega a saúde a um segundo plano, né? E a autoestima faz toda a diferença na nossa vida. Faz com que você seja o dono da sua vida, né? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que você tem que se conhecer, se amar e se cuidar, porque você merece isso. E quem se cuida, escolhe o melhor para si. Então, eu acho que esses são pontos que você tem que pensar antes de escolher a pessoa que vai cuidar de você, né? Se dê o melhor. Não se dê menos do que você merece. E sempre, assim, entenda que é uma jornada que tem que ser leve, tem que ser boa, né? O cuidado com você mesmo tem que ser uma jornada boa, agradável, prazerosa. Porque ele é para né? sempre. Porque é para sempre. Envelhecer é para sempre. Então, procure um profissional para cuidar de você que você realmente goste dele. Que você realmente sinta prazer em estar com ele. Porque dermatologista é como eu falo, como cabeleireiro e como ginecologista. De preferência que você não fique mudando o tempo todo. Sim. Esses dias uma amiga falou pra mim, eu vou mudar de cabeleireiro, não sei o que. Eu falei, por que você vai mudar? Seu cabelo tá bonito, tá tão bom. Porque a fulana indicou. Eu falei, mas você tá bem, você tá bonita, seu cabelo tá saudável. Por que mudar? Porque a amiga indicou. Então, eu acho que assim, sejam fiéis a vocês mesmos, né? Sejam fiéis a vocês. Você tá bem, você tá feliz, tá satisfeita? Não mude, porque a gente não fica brincando Pulando de com a galho em nossa galho. saúde. Sim, A gente ainda não mais fica em saúde. brincando com a nossa saúde. E para os médicos é aquilo que o conhecimento não tem preço. O conhecimento, aquilo que você tem dentro de você de conhecimento te dá poder e liberdade. E o seu paciente é o seu maior patrimônio. Então você tem que investir no seu conhecimento e tem que investir no seu paciente. Porque isso ninguém vai tirar de você. E ninguém vai me tirar de você. Obrigada de coração. Foi ótimo. Você sabe que eu tenho que assunto a gente tem assim, né? Tanta coisa. Eu quero muito que você realmente retorne. É muito bom poder validar e trazer alguém que está aí cada vez mais exposta, porque reputação é isso. Reputação é muito importante. Reputação é uma coisa que eu prezo muito e porque eu realmente amo muito o que eu faço. Então, eu acho que quando a gente faz aquilo com amor, você prioriza, né? A sua vida é leve, é bom, é responsável. A gente é responsável com o que faz, mas é bom. E você vai crescendo. E crescendo naquele mesmo caminho. Né? Você não abriu um restaurante, por mais que você cozinhe, ela faz pratos lindos. Sigam a rede social, inclusive já vou deixar também aqui esse recado, que na descrição do nosso programa tem como encontrar o nosso médico, o RQE, tudo que é feito aqui, nós pesquisamos, há uma curadoria. Então, se você não sabia como procurar, nós fizemos isso para você. E aí, parte do currículo, tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no nosso Instagram. E encaminha. Talvez você tenha condições de conhecer a doutora Bárbara, de fazer uma consulta com ela ou com todos os médicos da clínica dela. Mas tem pessoas que não. E tem informações aqui que são válidas e que fazem a diferença, que é o básico bem feito, que para quem não tem condição, é uma informação que ele não teria acesso, né, doutora? A gente tem a obrigação de educar em saúde. A educação das pessoas é uma obrigação. Trazer informação ética correta, né? Isso é obrigação do médico também. Tem ética aí também. Tem. Obrigada, eu amei, de Foi muito verdade, bom, viu? muito bom. Obrigada.
E para vocês, até o próximo consultório aberto e ela volta, tá aí gravadíssimo.